dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar do mundo em que você esteja. Vamos avisando os amiguinhos da live, avisando todo mundo. Hoje a gente tem um assunto muito especial, um pouco diferente, em orientação por conta dessa semana que vai ter alguns eventos bastante interessantes. Então vamos avisando para as pessoas, quem puder entrar, já aproveita. Bora lá, bora começar? Gente, adivinha do que eu vou falar hoje? Eu deixei a câmera mais para cima hoje, porque eu tô fazendo um exame e aí tá meio feio de ver. Então eu tô com um aparelho aqui, tá com os curativos, eu não quero que vocês fiquem se assustando aí o tempo todo, perdendo a concentração por conta disso. Mas também não vou deixar de fazer a live, né? Bora lá! Gente, primeira coisa, esta semana vai ter a Feira da Cannabis. A Cannabis Fair vai acontecer aqui em São Paulo, nos dias 4 e 5 de maio. Quem desejar mais informações pode entrar diretamente lá no site e junto à feira vai ter o congresso. Congresso direcionado a médicos e toda a equipe da saúde, médicos, odontologistas e toda a equipe multidisciplinar que tenha um interesse nesse assunto. Por que eu vim falar de cannabis? Cannabis não é uma das PICs ainda. Provavelmente há uma grande chance, se tudo correr bem, se tudo continuar fluindo como as coisas são imaginadas, que a cannabis seja sim um tratamento exclusivo, toda uma orientação. Existem médicos já super especializados nesse assunto e há grandes chances de sim a cannabis ser incluída em algum momento dentro das PICs. Pode ser que não seja e tá tudo bem se ela não for dentro dessa categoria. O que é importante saber, eu sempre falo, até um desafio para mim quando eu preciso carpir, quando eu preciso ir para a roça. E às vezes tem que tirar planta, né? Então lá no sítio tem muito açapeixe e tem uma outra planta. Oi, lindo! Bom dia! Você tá bem, Claudemir? Dani, bom dia! Desculpem pela interrupção. Lá no sítio, às vezes eu vou carpir e às vezes tem plantas que o pessoal fala, é mato, porque tem numa quantidade muito grande. Mas o fato de ter numa quantidade muito grande, de estar num terreno que às vezes não é onde a gente queira que ela esteja, não significa que a planta não tenha seus poderes medicinais. Pelo contrário, eu até hoje não conheci nada na natureza, nada no circuito, né, que a gente tem, que não tem a sua potencialidade, a sua função, e mesmo os mato mesmo, capim, a gente tem a capim-cidreira, a gente tem palma rosa, vetiver e vários outros óleos essenciais que são extraídos de literais capins, matos. E esses matos clareiam a pele, fazem bem para as rugas que tanta gente gosta, cicatrizam, tiram manchas, tem uma cicatrização potente e é mato. Cannabis é uma planta. Você já viu alguma planta dentro da natureza não ter sua função? A gente pode não conhecer, mas que a planta tem a sua função, ela tem. E geralmente, como nada na vida é muito simples, são múltiplas funções. E por que eu estou trazendo esse assunto da cannabis? Primeiro porque e aí eu vou resgatar meus primórdios lá de alguns anos atrás, falando muito de aromaterapia hoje, é uma das práticas integrativas, e assim eu dou a aula de aromaterapia, especialmente da egípcia, mas eu tenho muito conhecimento da aromaterapia clínica, que eu uso no meu dia a dia, eu uso todos os dias aromaterapia. Marcelo, antes de sair de casa, estava lá espirrando hidrolato de melaleuca na garganta e passando os olhinhos essenciais nas costinhas dele, no peito, para dar uma ajudada aí com seus quadros. Mas o que é importante? Nada na vida não deixa de ter a sua função, mas tudo tem o seu método de aplicação e a gente vai estudando cada vez mais qual é a melhor maneira de utilizar esse método de aplicação. E aí o que acontece? Você pega, por exemplo, o óleo essencial de vetiver. Se você passar puro, ele parece uma cola, ele gruda, ele é extremamente consistente.
E aí ele não vai fazer a sua função de cicatrizar, de tirar mancha de pele, de fazer mais 1 milhão de funções, inclusive psicoemocionais, como aterramento, e trazer mais segurança para pessoas que estejam, por exemplo, em síndrome do pânico, em crise de ansiedade, que o óleo essencial tem como função. Se eu não souber a via de utilização e a forma correta, eu posso parecer estar defendendo uma coisa errada. Então, não confundam quando a gente falar, por exemplo, em cannabis, em cânhamo, em várias outras plantas, não confundam as vias de aplicação. A gente tem, por exemplo, o ozônio dentro das práticas integrativas, cuja única forma que é tóxico é ele respiratório. Se não for respiratório, você consegue usar o ozônio via intramuscular, endovenoso, com sangue, pelo soro. Você consegue utilizar ozonizando uma água e bebendo essa água. Você consegue utilizar via retal, via intravaginal, via uretral. Você consegue utilizar o ozônio com diversas maneiras, de diversas formas. Lógico, estudado, adequado e cada um com a sua finalidade. No caso da cannabis, a gente tem o canabidiol, o óleo essencial extraído da cannabis. E esse óleo essencial ele é utilizado para readequar vários níveis no organismo, inclusive questões de dor, principalmente para pessoas que têm fibromialgia, inclusive questões senílicas, pessoas que têm Alzheimer, doença senil e tantas outras questões neurológicas. O canabidiol vai reequilibrar com muita potência. Existem outras plantas que contêm elementos do canabidiol? Existem. Entretanto, a quantidade e a proporção que tem dentro do canabidiol é muito maior. E, de novo, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente vencer as nossas barreiras de preconceito e saber que tudo tem a sua potência, tudo tem o seu porquê. Não adianta simplesmente falar, eu não gosto de reiki, esse negócio deve ser espiritual. E se for... Lembra, você é espírito, tá? Só para te lembrar, se você olhar no espelho, você já tá vendo um espírito. Então não precisa você se assustar com isso, porque todo mundo, para estar vivo, o espírito dela tem que estar aqui dentro. O corpo é o que ela tem, o espírito é o que ela é. Tá? Depois que morrer, o corpo fica na terra, emprestadinho da terra, volta para a terra e você continua a sua jornada com a sua consciência. Então, lembre disso, não tenham preconceitos com as coisas, porque às vezes a gente mistura elementos e gera preconceitos que nos faz deixar de usufruir extremos benefícios, como por exemplo no Reiki, o ozônio também é extremamente recomendado para a parte oncológica, viu? Ele ajuda a tratar inclusive essa questão dos tumores. Mas no Reiki a gente tem um outro contraponto na questão oncológica. Para quem está fazendo tratamento de quimioterapia, o Reiki já foi diversas vezes citado em materiais científicos por ser algo que dá muita sustentação, fortalece o organismo, melhora diminuindo as reações adversas que a pessoa tem com relação à quimioterapia, então diminuindo os enjoos, os vômitos e todo o oposto, né, que se tem, que não se gosta da quimioterapia. O Reiki ajuda a equilibrar a pessoa. Então a gente tem uma série de práticas integrativas. Lembra que eu sempre falo, as coisas se encaixam e as coisas ajudam a gente, todas elas nos ajudam a crescer, a se construir. Tem a auriculoterapia, que não é recomendada em casos oncológicos, temos a auriculoterapia também, e muitas outras situações, práticas que ajudam em muitos aspectos da nossa vida. Então a proposta de hoje é a gente olhar para dentro da nossa história, olhar para dentro das suas feridas, o que está travando a sua vida hoje? Me fala, é o financeiro? É o seu aspecto emocional, é o seu aspecto familiar? Confere dentro da sua história se não tem algum aspecto de preconceito, de julgamento que está deixando você travado, bloqueado de não crescer na sua vida porque você está lá preso num julgamento. A gente não está mandando ninguém se viciar em maconha nem fumar
maconha. Eu tenho certeza que nenhum médico tá falando, fuma aqui umas 2, 3 vezes no dia que você vai ficar bom. Não é. Lembra? Vias de aplicação. A cada coisa tem a sua via, tem o seu método, tem a sua forma de ser utilizado. E aí, mais uma vez, fazendo um convite para quem desejar, a feira é gratuita, a Feira da Cannabis nesse ano, mas tem outros eventos acontecendo, claro, lá vai ter o congresso é pago, é realmente direcionado aos profissionais da área da saúde, mas se desejar, fica à vontade de entrar nesse universo, de vencer seus preconceitos, começar a conhecer o lado de trás. A minha mestre de Seitai, agora na pandemia, ela ficou extremamente isolada por mais de 2 anos, ela e seu marido. O marido tem mais de 80 anos, ele estava com doença de Alzheimer e ela estava com senilidade. E aí os dois começaram, através da associação, a fazer uso, passarem com os médicos, fazerem uso do canabidiol, melhoraram tanto que ele, com mais de 80 anos, voltou para sua função, ele é dentista, e ele voltou a atender como dentista, voltou por consultório, tá indo acho que umas 3 vezes na semana a atender. E aí, de novo, não espera chegar um caso dentro da sua família para você se convencer que aquilo é bom. Não espera ter que ver alguma criança com autismo tendo que utilizar o canabidiol para ter grandes melhoras no seu quadro clínico, para você falar, isso serve, isso é bom. Vence os seus preconceitos. Olha dentro da sua vida onde tá travando, porque, tem uma moça aqui na rua, a Rosa, que eu adoro ver essa mulher. A mulher trabalha dia e noite fazendo reciclagem. Se ela tivesse ideia da importância social que ela tem no mundo, ela provavelmente nem estaria fazendo aquilo. Mas ela limpa essa cidade, esse bairro, que não tem outra pessoa que limpe como ela. Ela leva entulho para um lado, para o outro, para o outro. Se você tiver coragem de vencer seus preconceitos, vencer seus julgamentos, muitas vezes vai ser uma Rosa da vida, que tá lá sem olhar para o que os outros estão pensando dela, tá lá fazendo. Tá mudando a própria vida, tá construindo o que precisa construir e ainda tá impactando diretamente toda a nossa sociedade. Ela realmente não tem ideia do quanto ela limpa e ela traz benefícios, porque enquanto ela tá ganhando os trocadinhos dela, levando algo para reciclagem, é algo que não tá indo para os nossos benditos aterros que ainda existem, porque sistemicamente, dentro da nossa cidade, a gente ainda não tem uma gestão de lixo adequada. E eu misturo assuntos diferentes, mas eu misturo assuntos diferentes para lembrar para vocês que tudo que vocês fazem, que eu faço, que a gente faz como um todo, gera impacto na sociedade, gera impacto no outro, gera impacto nas nossas próximas gerações. Se a gente continuar fazendo aterro do jeito que está fazendo, como vocês acham que vão viver os nossos filhos? Qual é a situação ecológica do planeta? Não existe fora, não é jogar fora. Ou simplesmente jogar no lixo e passa um lixeiro e joga para um aterro. Precisaria ser reciclado muito mais do que é hoje. E sim, os assuntos estão correlacionados porque a gente está falando de natureza e a gente está falando de uma qualidade planetária para se habitar. Se eu não tenho qualidade no planeta, naturalmente, gradualmente, a gente deixa de ter qualidade de habitação deste espaço. Enfim, falo de um monte de coisa doida, quero saber o que vocês estão entendendo de todos esses assuntos, se vocês têm perguntas, dúvidas, senão eu vou encerrar essa live por aqui e a gente começa o nosso envio de reiki. Me mandem perguntas, dúvidas, esse monte de assunto diferente. Gisele resolveu falar de cannabis hoje. Rita, bom dia, seja bem-vinda. Cássia, Andréia, Thalita, Dani, Samir... Todos muito bem-vindos. Me digam dúvidas, comentários. 1, 2, 3, 4, 5. Tempo esgotado. Se tiverem dúvidas, comentários, perguntas, me mandem lá no privado, me mandem no direct. E a gente vai entrar, então, no nosso envio de reiki. Vou encerrar essa live, gravar e a gente retorna daqui a pouquinho, tá bom? Um grande beijo.